Olá, meninas, minhas amadas. Hoje estamos aqui de novo, Mulheres Cast, para entrevistar o doutor Arthur Capano. Ele é um advogado, já entrevistei ele antes, muita gente que me acompanha, né, gostou muito da entrevista e me mandaram até perguntas para essa nova entrevista. Vamos colocar o link do outro vídeo para você também assistir, porque vai ter informações novas agora, mas lá também tem bastante informações bacanas, tá? Então, seja bem-vindo, doutor Arthur. Gente, o doutor Arthur, ele se interessou pelos relacionamentos abusivos, advogar para as mulheres, né? Ele advoga para homens também, né? Sim. Mas, no caso aqui, nós vamos falar das mulheres. O doutor Arthur, ele tem um ponto que é benefício para nós. Ele entende o transtorno de personalidade narcisista. Ele se especializou nas leis que podem favorecer um relacionamento abusivo. Então, hoje eu vou explorar este lado e depois nós vamos deixar o contato dele para você que quer um advogado que você possa confiar. Porque pode existir um narcisista advogado também, Sim, né? Sim, existem mesmo. Existem. Existe advogado, pastor, médico, padre, papa, existe tudo. Mas aqui nós vamos falar com um advogado que, no caso, ele não é um narcisista, então ele consegue se colocar no lugar de uma mulher que está num relacionamento abusivo e eu vou perguntar tudo que a gente precisa saber. Vamos lá, bora. doutor. Me fala, como que foi que você... Eu acho até que eu tinha te perguntado isso antes, mas só para o pessoal entender. Como foi que você se interessou nessa parte do relacionamento abusivo, nos direitos da mulher que está vivendo com um homem narcisista? Eu me interessei porque o meu pai, né? Ele é um narcisista. Ah, você foi vítima, então. Sim, eu fui vítima porque eu convivi com ele muito tempo. Então, por tudo que eu já li, que eu estudei sobre o narcisismo, eu fui vendo aos poucos esses traços de personalidade nele, né? E, claro, isso foi paulatino, né? Ao longo do tempo, foi algo que não aconteceu de um dia para o outro, mas eu acabei percebendo e realmente tudo que ele fazia, né? Todas as atitudes dele batem 100% com o narcisista. Foi se encaixando. Foi se encaixando. E aí depois, né, atendendo clientes, aos poucos eu também fui vendo, olha, é similar nisso, é parecido nisso. Meu pai fazia isso. Exato, né? E aí os narcisistas, né, eles seguem como se fosse um algoritmo, né? É muito similar os abusos que eles fazem, as manipulações que eles fazem. Claro, cada um tem um contexto diferente, mas o meio de se fazer é sempre muito parecido, né? E você concorda que muitas coisas que eles fazem são contra a lei e a lei pode resolver o caso da pessoa com eles? Não sei se eu me atrapalhei. É assim, eles cometem crimes, né? Vamos falar a verdade. Eles cometem crimes, né? Porque crime não é só assaltar, roubar, botar arma, não. Existem outros tipos de crime. E aí eles cometem crime e você acha que um advogado consegue entrar com uma ação, ressarcir? Você acha que é importante? Quando a gente vai analisar uma pessoa narcisista, né, e claro, quando eu digo narcisista também a gente pode estar englobando outros tipos de relacionamentos abusivos, né, porque não são só narcisistas que destroem a vida de uma mulher, destroem a vida de um homem, né? Tem vários tipos de transtorno de personalidade, tem pessoas que não têm transtorno nenhum e são abusivas, né? Então, olhando, né, por esse caminho, a gente pode ver que a pessoa narcisista, né, ela tende a cometer crimes, ou se ela não está cometendo crime, ela anda na margem da lei, né? Quase cometendo, ou será que foi, será que não foi, né? Por exemplo, eles são mitomaníacos, né? Eles são viciados em mentir. Sim. E aí, eventualmente, essas mentiras acabam se tornando um crime, né? O que eu vejo também, eles têm muita vontade de falsificar coisas, né? Justamente porque é uma mentira, né? Já vi alguns casos de falsificação de assinatura, falsidade documental, né? E aí, por exemplo, própria calúnia, né? Quando você fala que alguém cometeu um determinado crime e essa pessoa não cometeu, é uma mentira de um ponto de vista moral, mas é um crime, né? Legalmente é um crime. Legalmente é um crime. Tá. Por exemplo, assim, eu tenho um caso que eu atendo que ele falsificou a assinatura dela para vender uma casa. Sim. Né? Tem como retroagir isso? Então, tem.
que seria, né, a principal medida, né? Teria que entrar com uma ação para que fosse feita uma perícia na assinatura, né? E aí se chama perícia grafotécnica. É um perito especializado em analisar a caneta, então, né, como você escreve com a caneta. Então, por exemplo, todo mundo tem um grau de inclinação, uma determinada pressão no papel, né? Por exemplo, tem gente que escreve assim, tem gente que escreve reto, canhoto. Ou a pessoa é canhota, né? Escreve com o caderno tudo ao contrário, assim. Então, a pessoa ela é analisada, né? É coletado o padrão de escrita da pessoa que está sendo investigada, que supostamente cometeu o crime, e o perito analisa. Aí, se não bater a que está no papel, aí ficou configurada a falsidade e aí essa pessoa, né, a pessoa que falsificou a assinatura, ela pode sofrer diversas penalidades, como não só o próprio crime de falsidade de assinatura ou falsidade documental, mas você consegue pedir a anulação do contrato, né, que a gente chama de retorno ao status quo ante, que é o estado anterior antes do crime, né? Tá. E aí, por exemplo, é anulado o contrato e aí não tem mais dívida, não tem mais o que o contrato estava prevendo. Né? Tá. Isso é importante, Sim. né? Porque o narcisista, ele tem... como ele não se importa com nada, né? Isso realmente eu concordo com você. Uma das coisas é falsificar a assinatura, né? Arrumar testemunha falsa também, né? Sim, nossa, sim. E esse de arrumar testemunha falsa também entra na lei como crime também, né? Você ter uma testemunha falsa, né? Na verdade, seria o crime de falso testemunho, né? A pessoa que está falando dentro de um processo judicial, se ela está falando uma mentira ali, claro, às vezes ela fala mentira, mas não foi constatado, né? Se, claro, for constatada a mentira, ela comete o crime de falsidade testemunhal e sem os prejuízos civis, né? Então, por exemplo, no próprio processo, o depoimento dessa pessoa é invalidado, é desconsiderado, porque, bom, ele mentiu em uma coisa, que mais ele pode mentir? Aí o juiz, ele faz o que a gente chama de desentranhamento, ele tira tudo que foi coletado, o vídeo dessa pessoa, o texto dessa pessoa, isso é como se nunca tivesse acontecido dentro do processo. Porque tem muita mulher que pensa assim, o que vai acontecer? Ele vai arrumar umas pessoas que devem para ele e ela devem favores e essas pessoas vão testemunhar a favor dele mentindo, né? Mas isso tem como advogado informar o juiz de que essas testemunhas são falsas. Uma coisa que poucas pessoas, né, poucos advogados fazem dentro de audiência é fazer uma técnica, um método que chama acariação. Isso cabe ao advogado pedir para o juiz, que seria o quê? Em caso de suspeita de mentira, o advogado fala, excelência, por favor, gostaria de fazer uma acariação entre a testemunha A e a B, né, a que ele está suspeitando. Aí, o juiz ele coloca essas duas testemunhas, uma ao lado da outra, e começa a fazer perguntas. E naquele dia, aconteceu o quê? Responde agora. Tipo, coloca uma na frente da outra e aí o mentiroso vai ser pego. Sei. É uma das situações mais tensas que podem existir dentro de uma audiência, mas é possível fazer isso. Tá, então, gente... Vocês precisam entender, presta atenção no que o doutor está passando, assim, informações muito importantes, né? Para você ter certeza que, assim, eu ainda acho, sabe, que o bem vence o mal. O juiz não é bobo, né? Sim. O narcisista, ele consegue botar na cabeça da mulher, ninguém vai acreditar em você. O juiz, ele vai comer na minha mão, porque eu sou isso, porque eu sou amigo de fulano, sou amigo de ciclano. Hoje em dia, dá para ser amigo de um do outro e mudar as coisas assim fácil? Eu acho que hoje em dia não dá mais, né? Eu gosto sempre de verificar, de fazer o seguinte exercício de pensamento. Porque algumas pessoas vêm falar comigo e falam, acho que esse juiz está comprado, acho que o meu próprio advogado está comprado, não sei o quê. Bom, vamos fazer o seguinte, né? Um juiz, ele ganha, 30 mil reais, vamos arredondar aí. Se ele for pego em algum crime de corrupção, alguma mentira, algum favorecimento, ele vai ser exonerado. E, vamos supor, ele vai perder esse salário dele. Vamos supor aí que ele ganha, 400 mil reais por ano. Um juiz, de 40 anos, ele ainda tem mais uma carreira de 20 anos. Faz aí 20 vezes 400 mil, ele vai ganhar uns 16 milhões ainda na carreira. Sim. O suborno que ele tem que receber tem que ser superior a 16 milhões. Porque ele vai perder, né? Porque ele vai perder o trabalho dele. Então não é tão fácil. Não é tão fácil você chegar e, vou comprar um juiz. Claro, eu não estou falando ou o promotor ou o advogado. Não é impossível. Não é impossível, mas para que isso aconteça,
tem que ter muita grana envolvida, tem que ter altas coisas envolvidas mesmo, né? Não é facinho, você chega lá e paga R$500 e você compra alguém, né? Não existe isso. Então, vamos desmistificar, É. porque você não pode achar que tudo está do lado dele, Sim. né? Queria até falar uma coisa, que isso, na verdade, de achar que está todo mundo comprado é medo. É o medo feito na pessoa. Ela tem tanto medo, aí ela fica colocando, não, mas estão comprados. Não, mas estão comprados. Não, mas o juiz está contra mim. Não, meu próprio advogado está mentindo. E eu não tenho essa prova. E eu não consigo. E aí, na verdade, é só um medo que ela tem. Certo. Né? Que, na verdade, já é característica da própria pessoa que é Da vítima. vítima do narcisista, né? Exatamente. Ela vive com medo. Uhum. Medo dele, medo das consequências dele, né? Sim. E ele baixou tanto a autoconfiança dela que ela acha assim, sem ele eu tô acabada, né? Sim. E isso não é verdade, isso não é verdade. Olha, me mandaram perguntas aqui e aí eu quero te fazer uma pergunta, né? Qual a diferença entre narcisismo e autoestima saudável? Onde está a linha? Eu acho assim que a Tariana Rocha, que ela tem um conteúdo muito bom. Sim, A gente até conheço. conversou sobre, né? Ela tem uma classificação que é de 1 a 10, né? O narcisismo ele pode variar de 1 a 10. Do 1 ao 3 seria, na verdade, o contrário do narcisismo. Seria uma pessoa que não tem autoestima nenhuma, que não liga para ela mesma, ela é uma descuidada, ela só liga para os outros. É aquela pessoa que cuida de todo mundo, mas ela está relaxada, né? Tá. Ela não acredita nela mesma. Do nível 4, 5 e 6, tem, que é o narcisismo considerado saudável. Porque todo mundo tem que ter um pouco de narcisismo. Sim, claro. Todos nós temos alguns traços, né? Você precisa se sentir bonito, estar bonito, cuidar de você, né? Você precisa demonstrar para os outros que você está se cuidando. Não só para os outros, para você mesmo, porque é questão de, você olha no espelho, você está com uma barba mal feita, um cabelo mal feito, você não vai acreditar em você, não é nem os outros, mas é você. E aí tem o 7, que seria aquela pessoa assim que ela já está quase se tornando um narcisista patológico, né, com transtorno de personalidade narcisista mesmo, que é aquela pessoa que se ela não tiver apoio, ela não tiver uma terapia, pessoas ajudando ela, ela vai se tornar um. É aquela pessoa que já está quase se tornando, né, narcisista mesmo. E aí tem o 8, 9 e 10, que seriam os reais narcisistas, né, os com transtorno perversos, mesmo. Perversos, né? E aí dá para classificar no oculto ou no grandioso, né? Então tem classificações, mas aí 8, 9 e 10 você já está indo para um narcisista do mal mesmo, aquela pessoa que engana, que mente, que comete crimes e tudo mais. Gente, vocês estão vendo? Eu fiz essa pergunta proposital porque ele realmente entende. Então, se você falar com um advogado que entende do transtorno, né, você consegue se colocar no lugar daquela mulher, né? E uma coisa que eu queria que você falasse, às vezes elas têm medo, porque eu estou trazendo para você tudo que me trazem, né? Sim. E como eu não sou advogada, né, gente? Então, assim, a mulher, às vezes, ela pensa assim, que ela vai até você, quando ela te contar o caso dela, mas e se ela decidir que ela não vai fazer? Você vai obrigar ela a fazer? Não. Né? Não, eu gosto de deixar bem claro para os meus clientes que é assim, olha, não necessariamente você vai precisar fazer alguma medida jurídica. Às vezes a pessoa conta e fala, olha, nesse caso aqui em específico, nem precisa, ou é melhor não fazer, ou nesse caso aqui é melhor esperar. Depende muito, né? Eu gosto muito de falar aquilo. Eu acredito, assim, processualmente falando, no direito, que é melhor você processar primeiro. Eu já expliquei isso por N motivos. Porém, a depender do caso, é melhor você esperar ser processado, porque às vezes você está com uma determinada vantagem. Certo. Tem outros casos também, por exemplo, chegam clientes e falam assim, olha, eu quero processar tal pessoa porque ela fez isso. Aí eu vejo e falo, olha, nesse caso aqui você não tem uma prova, está faltando uma determinada prova, você não pegou quando deveria ter pego, ou infelizmente nem tinha como conseguir essa prova. Às vezes é questão de para obter a prova você tem que estar com uma escuta escondida, não tem como obter todos os tipos de provas, né? Então, ou processar qualquer pessoa. Então, às vezes eu falo, olha, não é nem infelizmente, às vezes eu falo, olha, felizmente no seu caso é melhor não fazer nada, porque entrar com um processo é uma batalha que a pessoa tem que enfrentar, claro. não só de forma financeira, mas como de tempo. Ela fica pensando, o que vai acontecer? E agora eu preciso juntar... Tem um certo desgaste, né? Tem um desgaste, tem que juntar documento, tem que falar com o advogado.
Então, às vezes é um livramento, o advogado fala, olha, no seu caso, melhor não fazer nada. Mas se a mulher for num advogado, assim, que não é um advogado indicado, não é de confiança, ele pode ser um narcisista e falar e te induzir que vai fazer, mesmo sabendo que você vai gastar um dinheiro que você não vai ganhar, Sim, entendeu? sim. Então, assim, nós precisamos de homens, assim, como você, para que a mulher tenha segurança, assim, ó, ele vai te falar se você deve ou não, entendeu? Deixar a pessoa à vontade, que nem eu não prego separação quando eu atendo uma paciente no consultório, né? Ah, ela vai querer que eu separe. Não, a gente vai conversar, vai ver o que você está sentindo, né? De repente, é como você falou, ele está ainda no 1, 2, 3 lá, vai dar ainda para negociar e esse casamento seguir adiante com algumas mudanças, né? Então, o que nós precisamos é estar na mão de pessoas íntegras, pessoas honestas, né? Pessoas que possam se colocar no lugar do outro. Mas vamos a mais perguntas aqui com o doutor. Deixa eu ver aqui. Você consegue... Você já atendeu um narcisista? Sim. Esse que você identificou? Já, infelizmente, porque eu comecei a minha carreira, né, na verdade, antes de descobrir o narcisismo. Então, certo. Durante a maior parte, na verdade, da minha carreira, que eu já atuava como advogado, metade, mais ou menos, eu nem sabia o que era narcisismo. Então, eu atendi, sim, eu tive uma cliente e fiquei bastante tempo com ela que depois, hoje em dia, eu olho para o passado e eu constato que ela realmente era. Né? E até recentemente também tive uma, essa daí eu, enfim, nem prefiro pensar muito se ela era ou não era, mas é aquilo, eu acho Dizem que mulher, quando é narcisista, é pior que o homem. Tipo assim, né, a mulher, ela tende a ser a oculta, narcisista oculta, e o homem, ele tende a ser o grandioso. Claro que isso é um assunto também pra gente falar à parte, mas para um advogado, é o terror você ter um cliente narcisista. Por quê? Sério? Porque ele te liga em horários que não é para ligar, te liga de final de semana, de noite, ele manda documentos que você fala, cara, eu nem te pedi isso. Ele acha que o advogado tem uma determinada função que o advogado não tem, né? Por exemplo, ele acha que quem tem que conseguir o documento é você. Por exemplo, eu tenho que ir lá no cartório buscar o documento do meu cliente. Ou eu tenho que falar com a pessoa tal. Eu falo, olha, é você que tem que pegar esses documentos, né? É você que tem que obter as suas provas. O trabalho do advogado é falar com o juiz, é peticionar, é estar na audiência, é te dar orientação. Ele não vai fazer as coisas para você, né? E aí o cliente narcisista, ele tem uma presença opressora no advogado. Ele quer resultado. Se você não tem o resultado... e claro, na verdade a maioria nem chega a ter resultado porque você sai antes de terminar o processo, né? Porque o advogado ele sofre na mão de alguém assim, e normalmente a pessoa que ela é narcisista e contrata um advogado, ou ela paga pouco, ou ela paga muito, mas aí ela quer até sua alma. E aí não vale a pena. Então, é interessante pensar, né, que quem é o advogado do narcisista, ou seja, a parte contrária, está sofrendo. E às vezes ele vai querer, né, a relação dele não é boa com o narcisista, o que de certa forma às vezes acaba dando uma vantagem para quem está do lado do bem, porque eu estou enfrentando um advogado que ele já está estafado com o próprio cliente dele. Então é algo a se pensar também, né? Mas eu só fui pensar nisso faz pouco tempo, né, na verdade. Olha, queria te falar uma coisa. Como a gente já falou, tem narcisista em diversas profissões, certo? E aí tem o narcisista que ele é ginecologista. Isso é uma sacanagem, né, gente? Vamos falar. A violência obstétrica. O que a mulher pode fazer se ela sentiu que ela passou por violência obstétrica? Tem como ela processar esse médico? Tem, né? Só que é claro, tem a questão da prova, né? Eu já vou falar que essa é uma prova difícil de ser conseguida, tem como, né? A prova para você processar... Qual seria a melhor prova? A melhor prova seria, claro, ela que precisa... ela perceber que já aconteceu alguma coisa, né? Por exemplo, uma certa violência, né? Eu já fiquei sabendo de casos que o médico simplesmente faz o corte, né? A incisão na pele. Sem dar anestesia. Sem dar anestesia, ou faz de um jeito muito bruto. Já ouvi também. Fica com cicatrizes muito feias. Enfim, ele aplica uma força desmedida na mulher, né? Mas, como a gente já viu aí em alguns casos, né? Eles xingam
as pacientes, só que, claro, ela está anestesiada, então ela não tem como saber, né? Não, mas se for no caso, eu fiz cesárea, quando minha filha, faz tempo, hein, gente? Mas eu fiz cesárea. Eu não estava inconsciente. Eu só estava anestesiada da barriga para baixo. E aí os médicos estão ali conversando, eu tenho plena consciência do que estava acontecendo. E aí, de repente, o médico me xingou. As enfermeiras ouviram, né? Eu posso pedir para o juiz chamar uma enfermeira que estava lá? Sim, sim. Nesses casos, dá para atuar em duas frentes, né? Na parte civil, que seria você cobrar uma indenização desse médico, e também denunciando ele no Conselho de Medicina, né? Porque isso é uma infração ética, né? É possível até ele ficar sem exercer a profissão, que é o ideal, né? Mais até do que a indenização. Sim, claro. O que você acha assim mais importante quando alguém chega para você e fala, doutor, eu quero te contratar porque eu sofri, vamos supor, meu chefe, ele foi abusivo comigo, né? Como aconteceu esses dias aí, um chefe que ele até atirava na orelha delas, né? Na repartição pública lá, ele pegava o livro e falava, você não fez direito, e jogava na cabeça. Então, assim, o que essa mulher precisa te trazer para você já entrar com uma ação? Então, nesse caso aí seria, né, para dizer o mínimo, um assédio moral em ambiente de trabalho, né? E pessoas abusivas, né, narcisistas, eles estão presentes em todos os locais da sociedade, né? Não só como seu pai, como sua mãe, um cônjuge, né, um irmão, um amigo, um colega de trabalho. Então, em todo lugar a gente tem que abrir os olhos porque eles estão ali. Às vezes é um oculto, é difícil de perceber, mas ele está ali. No caso, né, disso, por exemplo, que você falou, se fosse, uma agressão, né, que isso, na verdade, é uma lesão corporal, né, você tomar uma livrada na cabeça. Seria, na verdade, fazer imediatamente ir até um médico e pedir para que ele faça um relatório médico mostrando qual foi a lesão e a gravidade dela. Então, o médico vai colocar, foi um hematoma na orelha, causou isso. Aí você vai pegar essa prova e aí você vai entrar com a ação podendo cobrar da pessoa que fez. Tá. Então, e como que uma mulher, assim, como ela faz se ela está suspeitando que o marido é narcisista? Qual é o seu conselho? Se ela está suspeitando que é um narcisista, é porque provavelmente é. Eu gosto... Essa é boa. Eu gosto muito de pensar dessa forma porque é assim, né? As pessoas ficam meio que... Hoje em dia as pessoas meio que estão viciadas em rótulos, né? Viciadas em classificar as coisas. E nem precisa, né? Não importa qual é o transtorno, não importa que me lesou. Né? Por exemplo, tem aquele DSM-5 lá, que é aquele o manual de diagnósticos dos transtornos psicológicos. Aí tem lá os transtornos de humor, de personalidade e tal. Só que isso é uma classificação científica e tudo mais, mas é feito por pessoas, né? Tem falhas naquilo e às vezes eu atendo clientes que eles decoraram aquilo, eu não sei se é histriônico, não sei se é esquizofrênico, não faz se é borderline, se tipo assim, a verdade se está te fazendo mal, então tem algo ruim. Tipo, depois você verifica se é bipolar, se é narcisista, se é aquilo ou aquilo. Mas a identificação é simplesmente você... Por que eu tô falando isso? Não é porque se você sente que está ruim. Tá. Aí, a partir disso, você começa a verificar o padrão de comportamento, né? Porque, às vezes, é um ruim, às vezes por omissão, né? Por exemplo, o narcisista oculto, ele tem a tendência de ser o coitadinho. Ele é a vítima profissional. Ele é viciado em pedir ajuda. Ele fica doente direto. Ele é muito dependente da outra pessoa, então ele pede muita coisa, às vezes desnecessariamente. Ele é passivo-agressivo, então é aquela pessoa que fica com cara fechada, com cara de bunda o dia inteiro. A outra pergunta assim, o que aconteceu? Nada. E fica lá, o dia inteiro não esclarece. E na verdade às vezes não aconteceu nada mesmo, é porque é o meio que ele tem para chamar a atenção da vítima, do tipo, olha pra mim, e fica lá emburrado como uma criança, né? Ou, claro, também no narcisista grandioso, aí já é muito mais fácil você identificar, porque ele tem comportamentos normalmente de vício, sempre não, mas quase sempre tem um vício junto, ou ele é agressivo mesmo na palavra propriamente dita, de bater, de xingar, de humilhar, né? Então, a partir do momento que você não está se sentindo bem, aí você já é analisa. motivo para você não querer aquela situação. Exatamente. Uma outra curiosidade que eu tenho, que eu acho que as mulheres também pensam nisso.
vamos supor, uma mulher sofreu violência doméstica, ela foi na delegacia, ela fez o BO, ela conseguiu uma medida protetiva, tá? Tudo bem, ela afastou o cara, né? Só que ela tá com dívidas que ele fez no nome dela, né? E ele fala assim, então você não me quer mais, tal, só que agora também não vou pagar mais nada. Tem como ela chegar em você e falar, olha, eu quero te contratar para tentar receber tudo que ele me deixou de dívida? Tem? Primeiro, né, a gente faz uma análise do regime de bens do casamento. Então, mas se for só... Eles moram juntos. Tá, namorado só. Ou namorado, ou moram junto, independente do regime de casamento, assim. Porque assim, ó, por exemplo, se você só namora com a pessoa, então você não tem vínculo jurídico com ela nenhum, a princípio, né? Tá. Se você vai lá e faz um contrato de financiamento, é só você. Não tem como imputar para a pessoa. Tá. O que eu vejo que acontece é casado, aí a pessoa, ou narcisista ou a narcisista, faz uma dívida e aí por ela ser casada, o cônjuge responde pela dívida, né? Sei. Mas no caso que você falou, vamos supor, imagino que seja o seguinte, né? A pessoa namora e aí a outra engana ela, né? Pede depósitos. Por exemplo, no cartão de crédito dela, o cara gastou no cartão dela R$2.000. O juiz olharia, você poderia informar o juiz que tudo que foi comprado naquele cartão é para ele? Então. Vale isso? Aí eu faria a minha ideia, né? Seria o quê? No regime da comunhão parcial de bens, tudo que os dois compram e adquirem, a princípio, vai ser dividido à metade. Se eles estão namorando, a gente pode caracterizar aí uma união estável, e a união estável, por padrão, ela tem uma comunhão parcial. Aí é assim, tudo divide, a princípio, a menos que você consiga provar que determinada dívida que um dos cônjuges fez foi só para comprar coisas para ele. Então, por exemplo, se eu pego lá o cartão, aí eu vou olhando no extrato, aí tá lá assim, ó, tênis, viagem, balada, uísque, não sei o quê. Aí eu falo, ela nem consome isso, ela nem compra essas coisas. Ele usou para então, ele. muito embora tenha sido gasto no cartão dela, a dívida é dele. E aí o juiz reverte a situação e ele tem que pagar o cartão. Tá, era isso que eu queria saber. Mas, gente, estou explorando tudo, hein, que vocês me pediram. Então, doutor, eu queria te perguntar sobre essa violência doméstica, violência que a pessoa sofre. Tem prazo para prescrever? Sim, cada crime ele tem um prazo prescricional diferente. Muda, né? Quanto mais grave o crime, maior a pena e aí maior o prazo prescricional também. Então, o ideal é fazer logo, né? O ideal é fazer assim de acontecer. Vamos andar assim logo com isso. Sim. Ai, que bom, né? Você acha que a lei está do lado das mulheres? Eu acho que, assim, né, conforme a gente foi se entrando num processo democrático desde a Constituição de 88, isso foi melhorando. Claro que é um negócio lento, comparado com outros países mais desenvolvidos, é realmente lento. Mas eu vejo que, conforme o tempo vai passando, a lei ela está se adaptando e está favorecendo, sim, mulheres que estão vivendo em situação de violência doméstica, por exemplo, né? Todo ano tem uma lei nova sobre isso, todo ano alguém está discutindo esse tema, né? Então, acho que, apesar de ser lento, sim, a gente está sendo um processo de melhoria contínua nesse caso. Né? Você acha que tá mais flexível processar um homem que é violento? Porque agora, né, eu queria que você explicasse pra gente, a lei do crime de honra mudou também, né? Legítima honra. Porque teve homem que matou Sim. a mulher porque ela estava botando, né, um chifre nele. E aí ficava um crime de legítima honra, Sim. né? Isso não existe mais, né? Falando do posicionamento, só para encerrar isso, né, do posicionamento da lei, eu já tive um cliente que ele, na verdade, homem, né, que ele falou que ele não... que ele estava desconfiando de dos juízes do tribunal, de determinado posicionamento do tribunal por supostamente favorecer mais as mulheres. Sim. Né? Então, olha só que coisa, né? E eu nem estou dizendo que se ele está errado ou certo. O questionamento dele foi muito inteligente, na verdade, na época.
E porque às vezes faz sentido, às vezes você, na verdade, justamente pela sociedade estar buscando uma reparação Para as mulheres, os homens já falam, já fica na defensiva, sabe? Então eu acho que é aí que a gente consegue ver que realmente está evoluindo. Porque se o homem ele está desconfiando que um juiz pode estar a favor da mulher... É porque está dando certo. É porque está dando certo, entendeu? É. Claro que no caso, o meu cliente, ele foi vítima de uma narcisista e tudo mais. Então, o que a gente não queria é entrar num tribunal e aí a mulher narcisista ainda ser favorecida por isso. É claro que também tem um outro lado da moeda. Claro, né? claro. Mas o que você tinha perguntado é a legítima defesa da honra, Legítima defesa da honra. E recentemente essa tese ela caiu, porque em alguns julgados ainda existia a ideia de que você, em legítima defesa da honra, por exemplo, fui xingado, fui humilhado, eu posso, por exemplo, agredir uma pessoa. Ou então a mulher traiu ele. Ou a mulher traiu, então, supostamente, você rechaçar isso, né? Você revidar isso, tudo bem. Tá. Tipo, por exemplo, tem a legítima defesa normal, por exemplo, você tomou um soco, você dá um. Né? Você toma uma facada, você dá outra. O cara vai te matar, você mata. Mas não tem legítima defesa da honra, não existe isso. Porque a honra, no caso, ela é imaterial, digamos assim, né? É alguém falar ou fazer alguma coisa com você, mas você não é contra a sua vida. Então, você reagir fisicamente para uma coisa que não é física é desmedido e por isso que caiu no tribunal essa tese. Ah, nossa, gente, Entendeu? que interessante isso, né? Então, assim, o narcisista, ele pode chegar para a mulher e falar, se você separar de mim, eu vou falar que você me traiu, que você já me traiu, lembra? Eu tenho tudo anotado. Isso não tem nada a ver, né? Sim. Não vai acontecer nada com ela por conta disso, né? Vai acontecer com ele se mesmo que ela tenha traído, ele der uma surra nela, é ele que vai pagar as consequências, né? Eles gostam muito de blefar nesse sentido, né? No sentido de... O blefe do narcisista. Né? Porque, por exemplo, ele já está... Normalmente ele já está numa posição de poder, né? Por exemplo, como a gente estava falando, né? A mulher procura o homem narcisista buscando um poder, né? Um poder que, às vezes, ela... Para se sentir mais segura. Para se sentir mais segura, né? Espelhando o que o pai foi para ela. E aí ela busca um cara excessivamente agressivo, um cara excessivamente controlador, porque ela acredita que aquilo é o correto. Porque possivelmente ela viu o pai dela fazendo com a mãe dela, então inconscientemente ela projeta isso e busca um relacionamento parecido com o dos pais, né? E aí, ela estando nessa situação de submissão e inferioridade em relação ao marido narcisista, tudo que ele falar ali, ela pode acreditar, porque está tudo na mão dele. Ela não sabe, muitas vezes a mulher não sabe nem quanto ele ganha, quanto ela ganha, porque tem mulher que ganha, o dinheiro já vai para a conta do marido, ela nem sabe direito o que rendeu, o que tem. Verdade. Então, qualquer coisa que ele falar, vou contratar um advogado para te processar, ela não sabe os direitos, ela não tem direito também para contratar um e perguntar o que ela precisa. Então, muitas vezes eles acabam falando isso. Mas como você falou, mesmo se a mulher trair o cara, ele não tem direito de, vou te bater, vou te matar. As coisas não tem essas dois pesos, duas medidas. Né? Não, isso também, as mulheres precisam ter noção disso, né? Dos direitos, é como você falou, não importa o transtorno, importa que você não está se sentindo confortável, importa que você não está se sentindo com liberdade dentro da sua própria casa, né? Deixa eu te perguntar uma coisa sobre a separação de corpos, mas aí eu já vou num exemplo, né? Que um casal, moram juntos há 6 anos, tá? A mulher, ela construiu esse lar junto. E aí esse narcisista chega para ela e fala, ele fica bravo com ela, sei lá, ele fala, a partir de amanhã eu não quero mais você aqui. Como que fica isso? E ela não tem para onde ir. Sim. Então, o direito patrimonial, né, o direito de propriedade, ele é um dos principais direitos que existem, né? Então, em tese, se você tem uma propriedade, você pode deixar quem você quiser entrar e você também pode obrigar quem você quiser sair, né? Então, assim, a gente parte desse pressuposto. Então, em tese, ele pode sim expulsar ela. Porém, ela pode, depois que acontecer isso, né, ou antes de acontecer, ela pode entrar com um processo pedindo a separação de corpos, né, que seria uma medida liminar, ou seja, que o juiz ele dá antes de ouvir a outra parte. Então, antes do cara sequer ser citado, o juiz já concedeu. Aí, nessa petição, nesse processo, é alegado, olha, a mulher, ela morava nesse endereço, ela não era a dona, ela não era a proprietária, o proprietário, porém ela era o lar dela, era a moradia dela. E
ela foi injustamente e sem ser comunicada previamente expulsa desse lar. Aí a gente consegue pedir uma liminar para o juiz deixar ela ficar lá. Claro que depois isso cai, né? Depois ele provavelmente vai entrar com um recurso, porque é casa dele. Vai ser aí um ajuste, né? Vai ser um ajuste. Tipo assim, mas pelo menos consegue um mês de respiro para ela ficar ali. Depois, para ela poder achar um lugar para ficar. Né? Depois, claro, começa o processo, aí talvez o juiz mande inverter a situação, mas pelo menos ganha um tempo até ela arranjar outro lugar e tudo mais. Tá. Então, a mulher precisa, na verdade, a mulher tem que dar o primeiro passo, né? Tem. Ela tem que dar o primeiro passo. Sim. Ou ligar para o advogado, ou ir numa delegacia da mulher, né? O que não dá é para ela ficar ali acuada, assustada e fazer o que o cara tá mandando. Sim. Porque ele não é juiz, ele não é advogado, ele não mesmo é Deus. Se fosse, né? Mesmo se fosse, ela poderia muito bem, achei muito bom ele falar isso. Mesmo que ele fosse uma pessoa importante, uma autoridade, um senador, ele vai ter que responder pela lei, né? O que está certo. E Simone, eu acho que as pessoas que estão vítimas de narcisistas, o que elas mais têm é medo, né? São pessoas que têm medo de tudo, assim, medo de falar com os outros, medo de comprar coisas, medo de vender coisas, medo de contratar, medo de falar, medo de tudo. Então, o mais difícil é você perder o medo, essa emoção do medo, né? Esse sentimento do medo, e começar a ver o que você tem de direito. Não estou falando aqui necessariamente de contratar um advogado ou contratar um terapeuta, né? Mas fazer o que for possível para você sair dessa prisão invisível, né? Seja lendo um livro, vendo vídeos na internet. Buscar saber, né? Os seus direitos. Mesmo que demore aos poucos, sabe? Mesmo que você fala, bom, eu vou ficar ainda mais aqui com essa pessoa mais um tempo, mas eu estou reunindo energia, estou reunindo forças. E eu sempre falo, tem um plano de fuga, né? Para você sair do narcisista. Você, claro, é um processo... plano de fuga. Eu gostei dessa. É um processo longo, né? É um processo que demora para acontecer, mas muitas pessoas às vezes não tem nada mesmo, não tem R$1. E aí, basicamente, a estratégia seria o que eu te falei, de você ir consumindo alimentos para a sua alma, para o seu espírito, né? Você, do jeito que for possível, se manter ativo fisicamente, porque muitas pessoas que são vítimas de narcisismo também acabam adoecendo, porque fica com preguiça e medo de fazer as coisas, acha que vai se machucar, acha que vai ser assaltado na rua. Não confia mais em ninguém. Não tem dinheiro para contratar academia, personal trainer, etc. Mas é isso, você se manter ativo fisicamente, comendo minimamente bem, consumindo coisas boas, até também se quiser voltar a se espiritualizar mais, né? E eu não estou falando só ir na igreja, por exemplo. Você pode eu entendo. Ler livros espirituais, por exemplo. Eu adoro o Alquimista, do Paulo Coelho, né? Eu acho que ele abriu meus olhos para a espiritualidade, porque antes eu era um cara, tipo assim, só ciência. Não foi comprovado, então não existe. Mas aí que eu descobri que você acreditar só na ciência é como se você tivesse igual uma pessoa que é excessivamente crente pela religião. Tipo, a ciência se torna uma religião para a pessoa, às vezes. É verdade. Então, você tem que... você tem que se abrir mais, né? Você tem que ir pegando de tudo um pouco do que você pode e, aos poucos, ainda que você tenha que tolerar o narcisista, né? Você, às vezes, não dá para fazer o contato zero, mas você começa a fazer a pedra cinza. Sim. Que é você meio que... o narcisista na cozinha, então eu não vou lá. Fala só o necessário e entender que, de repente, a mulher tá vivendo a vida do narcisista. Ela não tá fazendo o que ela gosta, ela já não sabe mais o que ela quer, o que ela não quer, né? Ela tá vivendo a vida do outro. Mas aí eu te pergunto assim, você não precisa falar valores, né? Mas é muito caro contratar um advogado para fazer essa separação do narcisista? Então, alguns casos, a exceção, né? A gente consegue fazer o divórcio consensual, que aí seria por meio de um acordo. É claro que precisa de negociação, porque normalmente o narcisista ele não aceita acordos, né? Então, o que eu posso dizer é, o divórcio consensual, ele é muito mais barato do que um divórcio litigioso, porque um divórcio consensual você resolve em 1 mês, 2 meses de negociação, leva para o Poder Judiciário e menos de 1 mês resolve. Então, eu acho que as pessoas também não entendem direito como é que funciona a precificação do advogado, né? O advogado... Tem gente que pensa que é tão caro e aí elas pensam, não vou conseguir. Exato. Tem gente que, tipo assim, acha que é muito caro, tem gente que acha que é muito barato, tem gente que acha que é igual a tabela da OAB, né? Então, por exemplo, quem não sabe, é só entrar no Google e digitar assim, OAB, o seu estado, né? A sigla do seu estado e honorários. Aí vai aparecer a tabela lá.
A tabela, ela é um norte, né? Para você saber, olha, é mais ou menos isso. Mas, claro, às vezes você pega um processo que ele é tão complexo que provavelmente você vai demorar tanto tempo ou tem tanto patrimônio envolvido que você tem que cobrar mais caro mesmo, porque vai ser muito difícil, Vai né? ser mais difícil. Quanto... Mas tem como parcelar? Sim. O advogado? Sim, coisas que as pessoas acham também é que, não, é só à vista que é o advogado. Não, mas eu trabalho com parcelamento, muitos colegas fazem parcelado também, então eu acho que é meio que desmistificar, né? Eu acho que você tem que, pelo menos pergunta, né? Tem pessoa que tem até medo de chegar e perguntar quanto é a consulta, como é que eu faço para entrar em contato com você e tal. A pessoa fica, ela não consegue nem fazer isso, né? Mas a gente volta no medo, né? Ela tem medo até de perguntar. Puxa, que bacana. Nós chegamos ao fim do nosso papo, que foi muito bom. Eu quero te agradecer muito por você ter aceitado novamente. Meninas, eu acho que vocês aprenderam bastante coisa, né? E a gente vai colocar o contato, doutor, sua rede social? Eu tenho o Instagram, né, que é Arthur Capano Advogados. Eu também estou no TikTok. É sempre esse nome, né, Arthur Capano Advogados. O Arthur é sem H. Então, Instagram, TikTok e YouTube, tá bom? É isso aí. Eu conto com vocês para curtir o vídeo, compartilhar com quem precisa e até aqui. Um beijo para vocês. Até mais.